A gente falou aqui sobre o time que a gente considera ideal aí para quinta-feira. Agora, ontem até eu queria debater isso aqui, que é sobre o Gabigol. O Leonardo Jardim ele falou que ele merece mais oportunidades, né? E eu até entendo quando ele não coloca o Gabigol, quando ele coloca o Gabigol, às vezes pode trabalhar essa questão um pouco mais para ele entrar com mais tempo, né? Só que eu entendo perfeitamente a mente do Leonardo Jardim, porque o Gabigol, quando ele partiu, quando ele iniciou, né? Ele, desses últimos jogos aí, sempre que ele iniciou, ele teve uma boa apresentação, né? Contra nos dois duelos com o Palestino, contra o Vila Nova, ele foi bem. Agora, quinta-feira, vocês acham que vai pintar uma oportunidade? Se ele entrasse, sairia quem? Caio ou Matheus? Eu confesso que eu gostei. Contra o Vila, o Caio tava, né? Eu gostei muito do Caio com o Gabigol também. Eu consideraria isso para quinta-feira. E vocês? Eu consideraria também, mas no lugar do Caio. Eu queria ver um pouquinho mais a associação do Gabi com o Matheus. Principalmente que o Matheus ele já não vai jogar no domingo contra o Fortaleza. Ele tá suspenso. Então, para mim não faz sentido ele não jogar a quinta agora e também não jogar no final de semana. Então, eu queria ver um pouquinho mais a associação do Gabi com o Matheus. Acho que o Caio pode entrar ali no segundo tempo. Acho que essa diferença do Gabigol pro Caio ela pega muito no sentido de que o Caio ele é muito rápido lá na frente para poder marcar, fazer saída da pressão. Quantas vezes que, cara, o goleiro do time adversário às vezes não tá nem esperando que o Caio vai ter uma aceleração tão grande, e na hora ele já toma um susto, porque o tempo que ele planejou para poder dar um chutão ou fazer um passe, o Caio quase chega para poder recuperar a bola, ou pelo menos atrapalhar a saída de bola do goleiro. Teve a questão do pênalti contra o Bahia. O Everson do Atlético, que é um goleiro que te dei como um dos melhores goleiros em questão de bola no pé, ele foi um goleiro que teve dificuldade com o Caio, porque o Caio parece que ele não vai chegar e de repente ele acelera e ele já atrapalha toda a saída de bola. E o Cruzeiro do Leonardo Jardim, esse 11 inicial agora, ele é muito pautado nessa recuperação de bola. E ela passa muito por atrapalhar o jeito que o zagueiro ou o goleiro tá saindo jogando, para a bola chegar mais quadrada lá no meio-campo, e aí ficar mais fácil pro Romero, ficar mais fácil pro Lucas Silva, pro Christian roubarem a bola e o Cruzeiro partir em velocidade. Eu acho que o Cruzeiro perde muito disso com o Gabigol no lugar do Caio. Mas a partir do momento que o Vitória já o Vitória não, perdão, o Vila Nova já vai ter que buscar um resultado contra o Cruzeiro. Vai naturalmente ser um jogo mais aberto, porque eles estão com 2 gols de defasagem. Eu acho que vai ser um jogo que naturalmente vai ter espaço para o Gabigol. Ele não vai ter que fazer um trabalho tão forte de marcação-pressão. O Vila não vai ser um time que vai jogar tão fechado. Então, claro, a gente vai perder um pouco dessa questão da velocidade, da arrancada, da verticalidade do Caio Jorge, mas eu gostaria de ver um pouquinho mais a associação do Matheus com o Gabi, às vezes o Matheus conseguindo encaixar alguns lançamentos para o Gabriel, achar alguns bons passes. Acho que é um jogo que o Gabi tem tudo para poder entrar, fazer gol, retomar essa confiança. A gente viu tanto que fez bem para ele fazer gol contra o Flamengo, fazer gol contra o Palestino. O Leonardo Jardim está recuperando tanta gente aí já, por que a gente não pode apostar num Gabi super bem aí para o segundo semestre, terminando bem esses jogos aí antes da parada para o Super Mundial? Então, pensando aí que o Cruzeiro tem alguns jogos complicados no Brasileirão pela frente, Fortaleza, depois vai ter o Palmeiras, eu daria essa chance pro Gabriel agora na Copa do Brasil e também no jogo da Sul-Americana contra o União. Então, quando eu teve essa entrevista, né, o Jardim até fala de maior minutagem, oportunidades para o Gabriel, que realmente tem merecido, né, tem jogado bem. Eu acho que ainda não é o Gabriel que todo mundo esperou no Cruzeiro, né? Acho que ainda não é o Gabriel que foi recebido lá por 40 mil pessoas no Mineirão esperavam, mas tem merecido. Mas aí eu me peguei fazendo o exercício de quem sair, né? Porque, como eu disse, tirar o Caio para mim é fora de cogitação. O cara que tá na confiança que o Caio tá, que tá driblando o zagueiro, deixando o zagueiro no chão, entortando todo mundo, chutando de longe. Para mim, não se tira um jogador nessas condições do jogo. O Matheus é o motor do time, cara. O Matheus é que tem feito ali com toda a contribuição defensiva que ele tem dado, né, junto com o Christian também, mas o Matheus tem contribuído demais. É muita luta,
muito desarme, né? O Matheus, no último jogo, eu até tinha puxado aqui, mas tinha anotado, mas agora misturou as anotações, que um número absurdo de duelos também do Matheus. Então, acho que também é um jogador que faria muita falta. Além de que é o cara que, vez ou outra, tira um coelho da cartola, né? Acha um passe que nem quem tá na TV viu, né? Nem quem tá vendo sentado no sofá da TV de casa viu, e o Matheus consegue achar esse passe. Então, uma possibilidade que eu pensei, quando você pega o mapa de calor do Matheus, você vê que ele se movimenta muito bem para todo lado. Então, o que eu pensei em uma situação de jogo seria fazer uma dupla ali com ele no lugar do Wanderson, né? Você segurar, pedir o lateral Kaique, no caso, para segurar um pouco mais, né? Não ia poder subir tanto, né? E não ia poder se mandar tanto, ia ter que dar uma segurada no lateral esquerdo. O Matheus poderia cair circulando um pouquinho mais por aquele lado ali e o Christian pelo lado direito, e fazer uma dupla do Gabi com o Caio Jorge. Foi isso que eu pensei para tentar dar essa merecida oportunidade, né, para o Gabriel, sem mexer em duas peças que para mim não dá para mexer hoje, que é Caio Jorge e Matheus Pereira. Seria testar de uma maneira diferente, né, Rafa? Acho que foi o mesmo exercício que eu acabei precisando fazer para que pudesse manter o Gabi e também o Caio Jorge juntos, né? Naquela ocasião, contra o Vila Nova, o Wanderson não jogou o Marquinhos, né, pelo lado esquerdo. Então, assim, acho que se a gente levar em consideração o que tem, né, os jogadores que têm contribuído mais para o sistema ofensivo, quem ainda não conseguiu esse certo equilíbrio é o Wanderson, né? Então, acho que pensando nisso, eu também levei isso em consideração para que pudesse atuar ali, quem sabe num 4-4-2, um sistema um pouco diferente, com peças também um pouco diferentes, já que naquele momento o Matheus Pereira não estava no jogo também, né, contra o Vila Nova, não iniciou contra o Vila Nova. Então, acho que é uma boa experiência, acho que é cabível ao Cruzeiro. O Bernardo foi muito feliz quando ele fala dos comportamentos, né, emplacados pelo Vila Nova, de precisar sair um pouco mais para o jogo. Talvez o Cruzeiro não tenha tanta necessidade de ficar o tempo inteiro fazendo essa pressão alta, já que vai proporcionar naturalmente o jogo, essas transições por parte do Cruzeiro. E cada vez mais que a gente tem também a oportunidade de colocar o Gabi jogando com o Caio Jorge, e nós já vimos que isso pode vir a dar certo, como já deu, eu acho que ganha mais opções cada vez o Leonardo Jardim. O sistema diferente, com jogadores com peças diferentes. Será que tem a necessidade hoje de ter somente um titular no ataque, né? No caso o Caio Jorge? Será que não daria em algum momento, pensando até na composição do adversário, dos dois estarem atuando juntos? Principalmente se a gente levar em consideração a questão mesmo do Wanderson, de ter um pouco mais de dificuldade dos demais. Então, acho que tudo isso é muito válido. É claro que a gente não está, a gente está fazendo um exercício aqui, mas a gente tem que levar em consideração que isso tudo precisa ser treinado, né? Não pode ser somente aqui apalavrado ou da boca para fora. Eu acho que o Cruzeiro, apesar de ter pouco tempo para se preparar, com certeza já vem estudando também possibilidades com relação à Vila Nova. Vila Nova tem a sua força, mas o Cruzeiro deu uma boa estratégia colocada nesse primeiro jogo dentro do Mineirão. Acho que isso tudo só fortalece ainda mais que os jogadores já entenderam a maneira que quer o Leonardo Jardim em termos de comportamento, e a maioria das vezes que a gente tem vencido os nossos jogos é muito pautado nesse tipo de comportamento que o Cruzeiro não pode abrir mão para esse jogo também. Então, eu fico nessa boa expectativa, assim como você, Rafa, de ver, no caso ali, a saída talvez do Wanderson e a entrada do Matheus Pereira nessa composição dos 4 homens da linha de frente que possam cada vez mais mostrar potencial jogando juntos. Assim, só para registrar, Amanda, não que eu acho que o Wanderson esteja jogando mal. O Wanderson dá uma contribuição ali defensiva que foi importantíssima em muitas das vitórias do Cruzeiro, principalmente se você pegar as mais difíceis. Se você pegar os mais difíceis, o tanto que o Wanderson duelou, roubou bola, brigou ali pelo lado esquerdo, ajudou ali a defesa, foi um negócio absurdo, né? Mas, analisando esse cenário, né, essa situação de jogo, um adversário que você está ganhando por 2-0, você pode colocar o Kaique para dar uma segurada. O Kaique melhorou muito defensivamente, né? O Kaique no início do ano a gente tinha
críticas à atuação defensiva, né, dele. Então melhorou muito. Então eu acho que aí dá para fazer esse teste ali, sem tirar o mérito dos bons jogos e do quanto tem contribuído o Wanderson, né? Eu estou pensando aqui enquanto vocês falam, me ajudem aí. Eu acho que não teve ainda um jogo em que eles entraram os 3 de titulares, Matheus, Gabigol e Caio Jorge. Teve? Não. Pois é. Isso me deixa a pulguinha assim atrás da orelha. Será que o Leonardo Jardim entende que é possível encaixar os 3 juntos com o elenco que ele tem hoje, né? Com as peças ao redor? Eu fico pensando um pouco nisso. E o Bernardo ponderou um negócio que é importante, que é a questão do Matheus Pereira provavelmente ir para o jogo, né? Como ele não está apto para jogar contra o Fortaleza, não faz sentido ele não jogar esse. Então, para a gente ver o Gabi junto com o Caio Jorge, o Leonardo Jardim teria que fazer algo que ele não fez ainda, né? Então, eu não sei se ele vai fazer. Não estou dizendo que não é possível, né? Os 3 jogarem juntos, tudo é uma questão de encaixe, mas eu fico ponderando assim se é algo que ele vai fazer já num jogo eliminatório. E como eu falei antes, eu não tiraria o Caio Jorge do time de forma alguma. Como o Matheus Pereira já vai jogar, fico pensando onde o Gabigol cairia ali, né? Vocês já colocaram algumas opções, eu não sei se, enfim, se o Leonardo Jardim vai por esse caminho aí, sendo algo que ele ainda não fez, mas eu fico ponderando mesmo se o Gabi já começa de titular ou se ele vai ganhar minutos aí ao longo da partida, né? Acho que todo mundo quer ver o Gabigol com esse time mais titular, né? Assim, menos mexido, porque por vezes ele tem tido oportunidade de iniciar, mas com um time bastante modificado. Então, a gente quer ver ele, seja onde o Matheus Pereira está atuando, seja onde o Caio Jorge está atuando, mas com uma estrutura assim mais titular, até para que ele seja testado assim de uma forma justa, né? Com condições justas. Mas eu fico ponderando se esse jogo já vai ser o jogo em que isso vai acontecer. A entrevista do Jardim meio que dá a entender que em algum momento isso vai vir, né? Essa possibilidade dele ter mais sequência e mais minutos. Não sei se a gente já começa com isso na quinta-feira. O negócio, Rafa, é que talvez o Cruzeiro não tenha vivido esse tipo de jogo com o Leonardo Jardim ainda. E quando ele assume, o Cruzeiro tem um mata-mata contra o América que ele não faz o placar em casa. Ele tem que buscar lá no Independência. Depois já começa o Campeonato Brasileiro, que os jogos fora de casa não tem esse caráter, por exemplo. O Cruzeiro pode empatar contra o Vila Nova lá, que ele vai classificar. Só que você não pode contar com o empate no Campeonato Brasileiro, porque você não vai conseguir buscar os 3 pontos. E na Sul-Americana, né, o Cruzeiro também eram jogos de fase de grupos, valendo 3 pontos. Você não teve essa questão de você já está com uma vantagem no placar, você pode testar uma coisa um pouco diferente, por mais que seja um placar perigoso, igual a gente comentou antes. Então talvez seja uma situação atípica que a gente não consegue projetar 100% de certeza, porque a gente não viveu ela com o Leonardo Jardim aqui ainda. Né? Não teve aqui no Campeonato Mineiro, não teve aqui em outros mata-matas direto antes. Então talvez um pouco da dificuldade de projetar esse jogo é por causa disso. E uma curiosidade, né, que a Amanda trouxe lá atrás, que o Vila Nova não perdia em casa desde fevereiro para o Brasiliense. Desde esse jogo, o Vila Nova também não tomava gol. Um gol sequer. Ele ficou 8 jogos sem tomar um gol lá em Goiás. Voltou a tomar agora na vitória que eles tiveram sobre o Atlético Paranaense, mas também foi um gol de pênalti. O Atlético Paranaense, o Zapelli bateu muito mal, quase que o goleiro defendeu. Então o Vila Nova vem assim, com somente um gol sofrido nos últimos jogos, né? E contra o Cruzeiro aqui no Mineirão, a gente viu tanto que o time produziu ofensivamente, mesmo sem o Matheus, com uma ótima partida do Gabi. Então fica a curiosidade para ver como que o Cruzeiro vai comportar lá em Goiás também na quinta-feira. Vamos ver aí essa questão do Gabigol, então, se tem alguma possibilidade, né? Realmente, desde o jogo do Muxuca, inclusive, ali ele escalou Gabigol, Matheus Pereira, o outro lá, né? Todos juntos, né? E desde então não teve mais Gabigol e Pereira começando um jogo, né? Ou teve? Desde o Muxuca? Acho que não, né? O Gabigol foi titular contra os dois, contra o Palestino e contra o Vila Nova, né?
Foi isso. Tô curioso para ver isso aí. Não sei se vai acontecer o desejo do Bernardo. Mas pelas palavras se bem que faz sentido porque o Matheus não joga domingo, né? Domingo é uma tendência de Gabigol e Caio Jorge, né? Muito forte. Sim. Contra Fortaleza. Aí sim. Cara, eu acho que a questão da sequência faz bem pro jogador também, né? Quanto tempo a gente ficou pedindo sequência pro Kaique, que jogava um jogo, depois voltava depois de 10 pra lateral esquerda, e o Gabigol que faz bons jogos pontuais quando ele tá cercado com os outros reservas, não tem sequência com os melhores jogadores, né? Pensando que ele vai jogar no domingo contra o Fortaleza, eu acho que ele tem uma ótima chance de esquentar a turbina ali, de começar, né, o movimento contra o Vila Nova para ele chegar bem, por exemplo, no domingo contra o Fortaleza. Não precisa jogar o Gabigol os 90 minutos, não precisa deixar o Caio Jorge no banco o tempo todo. É igual a Rafa abriu o comentário aqui na live hoje, talvez tenha uma gestão melhor do tempo. A gente vê o Leonardo Jardim mudando só nos minutos finais, nos principais jogos do Campeonato Brasileiro, mas ele pode ter uma abordagem mais próxima daquele jogo contra o Sport na Ilha do Retiro, que o Cruzeiro definiu o placar com antecedência, fez substituições mais cedo no segundo tempo. Eu acho que pode ter uma gestão melhor nesse sentido para poder não descartar o Caio Jorge para esse jogo importante, mas para dar mais minutos para o Gabi. Eu acho isso importante realmente e pode ser que aconteça. De qualquer forma, a definição amanhã. Agora, do time que vem jogando aí, não tem como a gente falar sobre Gabigol titular neste momento, né? Ou vocês acham que caberia? Estamos de acordo? Eu acho que só a única coisa que eu faria mesmo seria esse teste que eu falei aí, que a Amanda citou, e aí, conforme o resultado do teste, a gente avaliaria, né? Eu acho que o Leonardo Jardim tem prezado por mexer menos possível na estrutura do Cruzeiro. Mesmo quando ele muda as peças, a estrutura ele tenta manter, o esqueleto do Cruzeiro ele tenta manter. Quando a gente pensa, e é igual nós citamos aqui, né, na ausência do Wanderson ter o Gabigol não é esse jogador que daria, por exemplo, para jogar, pelo menos não no meu conceito, quando tem a presença do Matheus Pereira. Um jogador que poderia cair pelo lado esquerdo, diferente do que ele faz e faz muito bem caindo um pouco mais para o lado direito. Então, acho que acaba que, automaticamente, você força um jogador que sabe desempenhar centro, lateral, centro, ala direita, para forçar ele a jogar um pouco mais pelo lado esquerdo. E quando a gente leva em consideração a postura também do Caio Jorge, quando tem a presença do Gabigol, o Caio Jorge tem até um pouco mais de facilidade para cair para o lado direito do campo e não para o lado esquerdo também. Então, eu acho que fazer com que esses dois jogadores estejam dentro do campo, o Gabigol, o Caio Jorge, e também na presença do Matheus Pereira, é forçar um deles, né, entre o Caio Jorge e também o Gabi, a jogar numa posição, numa situação de jogo que eles não estão acostumados. Ou então que pelo menos não vem demonstrando dentro do campo ter essa facilidade para jogar pelo lado esquerdo. E aí forçaria, de alguma maneira, o Cruzeiro ter que jogar no 4-4-2, né? Sendo que ali contra o Vila Nova, na presença, né, do Gabigol, e aí até uma maneira um pouco mais centralizada, porque o Matheus não estava, ele foi um jogador que o Cruzeiro manteve o sistema, né, do 4-2-3-1. Então acaba que mudaria pouco na estrutura do time. Apesar da gente estar aqui fazendo o exercício da presença do Gabigol ao lado do Caio Jorge, eu confesso para vocês, dificilmente eu consigo enxergar no Leonardo Jardim que ele vai fazer isso para esse jogo. Porque eu acho que seria mudar muito na estrutura do time, coisa que ele tem prezado bastante.